O indicador-chave de desempenho, em inglês Key Performance, indicador KPI, ou até mesmo Key Success, indicador KSI, são ferramentas de gestão para se realizar a medição e o consequente nível de desempenho e sucesso de uma organização ou de um determinado processo, focando no como e indicando quão bem os processos dessas empresas estão, permitindo que seus objetivos sejam alcançados. Existem diferentes categorias de indicadores, que podem ser indicadores quantitativos, indicadores qualitativos, principais indicadores, indicadores de atraso, indicadores de entrada, indicadores de processo, indicadores direcionais, indicadores adicionáveis, indicadores financeiros. KPIs são veículos de comunicação, pois permitem que o corpo de gestores de uma organização comuniquem aos seus liderados o quão eficiente um processo é e como está o seu desempenho ao longo de um período determinado. De posse dessas informações, cabe ao gestor e à equipe traçarem planos de ação para o atingimento de determinadas metas ou até mesmo valer-se dos KPIs, saberem se não estão no caminho correto. O passo mais difícil na construção de KPI talvez seja a definição da meta que se deseja alcançar. Isso porque o executivo precisa saber exatamente onde quer chegar. Por exemplo, um executivo de vendas não precisa controlar todos os indicadores da área de gestão de recursos humanos, pois estaria gastando parte do seu tempo e energia em algo que não é que gera valor. Isso pode parecer meio óbvio, mas um grande erro das organizações, como todo, é o emprego de tempo e esforço em atividades. Os indicadores chaves de desempenho tiveram sua aplicação estendida às mais diversas áreas de negócio, como os disponíveis na tecnologia de informação, hardware, software. Pode-se gerar indicadores no processo medir seu resultado. Eles vão além das tradicionais métricas financeiras e passam a medir sucesso dos processos nas organizações. A combinação de indicadores pode apontar o sucesso e a conclusão de objetivos estratégicos de uma empresa. Time to market é um indicador que equivale ao tempo de um produto que inicia com a concepção do conceito e finda quando estão disponíveis. Lead time é um indicador que se mede o tempo de duração de um dado processo. Ei, papai! Filho? O que é isso, papai? Filho, papai não pode falar agora, filho. O papai está parecendo inteligente para as pessoas de Porto Alegre. Dizem que as pessoas aqui são muito inteligentes e que eles precisam de mais conteúdo, filho. Para de falar difícil que ninguém tá te dando bola. Cadê a atitude, papai? O Parar não foi construído em cima de números. O Parar foi conhecido em cima de atitude. A gente falava que antes o conhecimento importava. Alguém pega para mim o passador que eu esqueci lá dentro, por favor. Falava que conhecimento importava e era o mais importante. O conhecimento não é só o mais importante, porque hoje a gente precisa de atitude. A atitude é o mais importante, junto com o conhecimento. Ah, tá bem melhor assim, papai. Obrigado, filho. O que a gente construiu ao longo de 4 anos foram histórias onde a gente não buscou só o conhecimento para fazer história. A gente buscou coração, a gente buscou pessoas que estavam motivadas a querer fazer o melhor. Pessoas que tinham atitude para construir história. O que a gente fez no Parar não foi formar um grupo de conteúdo. Apesar do PGF ser reconhecido nos Estados Unidos e no Canadá como um dos melhores cursos para gestores de frotas que eles já viram, não era só o conhecimento. A nossa busca incansável de trazer vocês aqui, de olhar nos olhos de vocês, era para buscar atitude, a energia, a vontade de mudar o mundo, a vontade de fazer história. Esse é o meu papai. Obrigado, filho. Eu apresento para vocês, a minha palestra hoje é para contar histórias. Eu quero contar histórias para vocês, eu não vou falar do que eu sei. Eu quero contar histórias de gestores que mudaram a sua própria história. De gestores que conseguiram fazer diferença, porque nada mais importa na vida
do que história. O conhecimento sozinho não tem valor. O conhecimento precisa de atitude. Eu quero apresentar para vocês alguns gestores, alguma história de pessoas que tiveram atitude e mudaram o seu cenário. E que você possa se inspirar nessas histórias que eu vou apresentar hoje aqui, e a partir dessas histórias você levar um pouco disso para a sua empresa e quem sabe você não compartilhar a sua história com a gente. De alguém que foi lá e fez. Essa é a história de gestores que foram lá e fizeram. Começa com a história do Micael do IBM. Vou apresentar alguns números para vocês do Micael. O Micael já conseguiu 18% de economia de combustível. O Micael fez um projeto lá dentro da IBM, falando de indicadores, onde ele tinha como segurança um valor primordial para ele, e ele conseguiu implantar o UP, que era um carro 5 estrelas na época, para a frota. 100% da frota hoje é com carro 5 estrelas. E aí ele fez um TCO, conseguiu desenvolver vários indicadores para provar toda a sua gestão financeira e a sua diretoria de que aquele carro era o mais seguro e o mais adequado para os seus colaboradores. O Micael conseguiu atingir alguns indicadores, mas o que move o Micael foi que ele teve um acidente muitos anos atrás e o carro ele quase morreu, e se ele não tivesse no carro seguro, ele não estaria contando essas histórias hoje. Em 2014, o Micael foi num evento nosso, no Parar Global, e ele ouviu uma palestra do Alejandro Furas, da NCAP. E o Alejandro começou a falar sobre segurança. E a partir dali, o Micael falou que foi o ponto de virada dele. Foi o dia que ele decidiu fazer história com a própria gestão. Os valores do Micael, ele fala que ele quer fazer diferença, que ele quer ser alguém diferente. E o que motiva o Micael é sua família. Micaela, Rebeca e Reuel. São eles que inspiram ele todos os dias a fazer mais e a fazer melhor. O Micael é um cara que teve conhecimento, foi lá, buscou, aplicou os indicadores, mas junto com isso ele sempre teve uma vontade de ser diferente, de fazer diferença. Micael começou dentro da IBM como prestador de serviço lá em Natal. Ele era um prestador de serviço terceirizado, e aí o gestor que trabalhava junto com ele ficou doente e convidou ele para trabalhar dentro da IBM em Natal. Em 2005 ele foi convidado para ir para São Paulo. Ele foi para São Paulo e começou a desenvolver um trabalho lá. Em 2013 ele foi convidado para assumir a parte financeira, e desde então ele é responsável por toda a frota da IBM, que são hoje 1.600 carros e 1.600 colaboradores, 1.600 condutores. Essa é a história do Micael. O Micael, com atitude, com a vontade, ele está fazendo diferença lá dentro da IBM, e não só com conhecimento, mas com muita vontade de ser diferente. A próxima história que eu quero contar para vocês é do Makoto. Makoto é o gestor da Ambev. Pra você ter uma ideia, o Makoto hoje é responsável por 7.500 veículos, 9.000 condutores. Hoje só o time do Makoto tem 110 pessoas diretamente ligadas a ele, que gerenciam a frota no Brasil todo. Ele conseguiu reduzir 20% as infrações de trânsito, e isso refletiu diretamente na evolução comportamental dos condutores e na gestão de custos da companhia. O Micael conseguiu desenvolver um trabalho e aplicar um trabalho onde ele conseguiu gerar indicadores positivos para a companhia. Mas o Makoto começou aqui, 15 anos trabalhando no Japão. Em 2009, ele resolveu voltar para o Brasil. Não tinha emprego, foi trabalhar no mercadinho em Campo Grande, no Mato Grosso. E aí resolveu pegar uma mochila e ir para São Paulo. O Makoto, em 2009, não faz muito tempo isso, em 2009 ele estava na Praça da Liberdade distribuindo currículo, buscando uma oportunidade para conseguir um trabalho. E aí apareceu uma agência, chamou ele na distribuição de currículo para ele ser um conferente dentro da Ambev, que ficava trabalhando, carregando as caixas e conferindo as caixas no depósito. E ele aceitou, o trabalho era temporário. E ele já naquela vontade de ser diferente, de fazer mudança, ele começou, mesmo sendo um temporário, conferente, trabalhando junto com as pessoas carregando caixa de bebida. O Makoto resolveu criar um indicador lá, ele começou a criar uma análise de desempenho
para mostrar quem produzia mais e menos e começou a estabelecer metas lá entre eles para ver quem conseguia produzir mais. Chamou a atenção do líder dele, que a hora que terminou o período temporário, convocou ele para ele ser oficialmente um conferente. Isso em 2009. Em 2010, sem faculdade, entrou num curso de administração e surgiu uma oportunidade para trabalhar na área financeira na Ambev. O Makoto é um caso meio que recorde. Poucas pessoas dentro da Ambev cresceram tanto profissionalmente num curto espaço de tempo como o Makoto. Ele desenvolveu na área financeira, ele viu que tudo era planilha de Excel, os controles de frota, ele desenvolveu um sistema para ajudar a gerir a frota. E com isso ele foi convidado para ser o gestor nacional de frota da Ambev, sendo hoje responsável por 110 funcionários, fazendo parte da nossa comitiva agora nos Estados Unidos. Se fosse só números, o Makoto não chegaria onde chegou. São muito mais do que números, é uma atitude, uma vontade de mudar a vida. Quando perguntamos para o Makoto qual foi o ponto importante da virada dele, ele disse que foi uma palestra que ele ouviu do Parar em 2014. Em 2013, ele teve uma palestra numa conferência nossa. Ele disse que naquele dia, quando ele ouviu uma palestra no Parar, caiu a ficha dele, ele falou assim, eu preciso fazer mais com a minha vida. E o slogan dele é, não existe case de sucesso se uma vida for perdida. Não existe case de sucesso se uma vida for perdida. Ele leva a segurança muito a sério, o Makoto, e ele desenvolve um trabalho dentro da companhia que é um exemplo. Não é a esposa do Makoto, é o Makoto. É ele mesmo ali, loiro, junto com as suas 3 filhas. As suas 3 filhas, que é a Mariana, Milena e Naomi, as 3 filhas, que ele fala que é a motivação dele, que são as coisas mais importantes da vida dele, que fazem ele continuar nessa jornada de querer ser diferente e de fazer cada vez mais. A próxima história é do Adilson Ramos da CIMED. O Adilson tem uma história muito bacana também, porque ele fez um curso em 2009 de logística, e aí ele se apaixonou pela área de frota, apesar de não trabalhar com a área de frota, e resolveu escrever um TCC sobre o tema, gestão de frotas. E é engraçado que eu estava relembrando a história dele ontem, e eu me lembro que ele vai lembrar disso, o Adilson deve estar assistindo a gente, todos eles devem estar assistindo a gente ao vivo, mandar um abraço para vocês aí que estão assistindo com a gente. E o Adilson me procurou, acho que em 2013, para me entregar o TCC dele. E esse TCC ele fez em 2009, no curso de logística que ele teve, ele foi convidado a apresentar esse TCC num congresso acadêmico, por causa da relevância, porque foi a primeira vez que no meio acadêmico viu um projeto focado em gestão de frotas. E eu lembro que o primeiro contato que ele teve comigo, ele queria me apresentar o documento dele, o TCC, para que a gente lesse. E ele começou a trabalhar com gestão de frotas na CIMED, a empresa que ele está atualmente. Ele quis desistir na primeira semana, porque quando ele disse que viu os relatórios de ele ficou desesperado. E ele falou, meu Deus, eu não posso trabalhar aqui, eu não vou dar conta. O diretor insistiu que ele ficasse e ele continuou. E o ponto de virada dele também foi quando ele conheceu o Instituto Parar. Ele começou a fazer o PGF e o momento mais importante para ele foi o dia que ele, segundo ele, foi o dia que ele pegou o certificado do PGF e ele postou exatamente essa foto no Instagram dele. Quando ele postou essa foto no Instagram, disse que no mesmo dia o presidente da companhia viu a foto e convidou ele para conversar. E desde então, ele tem uma alta interlocução direto com o presidente, ele é super valorizado dentro da companhia e ele agradece muito a esse momento aí, o dia que ele estava com esse certificado, ele postou essa foto, porque desde esse dia ele começou a ser alguém mais relevante dentro da companhia, atuando diretamente em algumas decisões. Ele conseguiu 28% de redução dos custos na frota com a aquisição de veículos, ele conseguiu 10% de redução nos gastos com combustível e hoje ele gerencia 250 veículos na frota. Agora, o que é mais importante para o Adilson são elas, a Daphne e a Nathalie, a sua esposa e a sua filhinha.
E aí, engraçado que na entrevista que nós fizemos com ele fala que a família tem ciúme dele com parar, porque ele fala que tem 3 coisas importantes na vida dele: a esposa, a filha e o parar, que são os 3 amores que ele tem. E que a esposa fica um pouco enciumada, porque o parar está no meio desse grupo tão seleto. Mas é isso aí que motiva o Adilson, é isso aí que motivou ele a continuar crescendo, a buscar conhecimento, a ter atitude, a ir lá dentro da companhia para querer fazer cada vez mais. A próxima história é da Laura. Nossa gaúcha Laura, que está aqui. A Laura tem uma história muito, muito bacana, principalmente com a gente com Parar. A Laura se formou em Relações Públicas na Unisinos. É assim que fala? Unicinos, isso? Sorry. Exerceu a profissão por pouco tempo, foi professora, recrearista, secretária, mas há 10 anos entrou na Fiergues para fazer carreira. A frota surgiu como oportunidade em 2011 e a Laura agarrou, mesmo sem nenhuma experiência na área. Ela disse que foi um desafio, mas ela encontrou um importante aliado nessa jornada, que foi o Parar. E a Laura tem um caso de amor da gente com a Laura e da Laura com a gente, porque a Laura conseguiu, ela participou de todos os eventos do Parar. No primeiro evento ela estava aqui, todos os outros eventos ela estava aqui. Eu acho que as conferências globais, teve alguma que você não foi? Uma você não foi. Então a gente está indo para a 4ª agora, com certeza ela vai. Ela participou de tudo que a gente tinha. E ela fala que ela começou a ter o amor pela causa, o amor pela profissão, o amor por aquilo que chegou para ela se desenvolver e fazer. Hoje ela conseguiu uma redução de média de 35% no valor da locação de novos veículos. E ela gerencia 339 veículos para 2.000 condutores no estado do Rio Grande do Sul, através da Federação da Indústria do Rio Grande do Sul. O momento da virada na vida da Laura, onde que ela falou, eu preciso fazer mais e fazer melhor, foi o nascimento do filho dela. O João Pedro, que hoje tem 15 anos. E foi a partir dali que ela começou a entender que ela precisava fazer algo mais relevante com a sua própria vida. Foi a partir dali que ela resolveu que a caminhada dela tinha que ser muito mais significativa. Essas são algumas pessoas que inspiram e que deveriam inspirar a mim e a você. Gente que nunca desistiu. Você pega a história de cada um desses gestores, são gestores que buscaram aprender, buscaram conhecer, mas mais do que só o conhecimento, eles tiveram atitude, vontade de mudar, brilho no olho, acordaram todos os dias falando, eu preciso fazer mais e eu preciso fazer melhor. O Parar é formado para isso, para gerar histórias. Não tem nada mais legal na vida do que histórias. Histórias bem contadas, histórias que emocionam, histórias que você olha para a trajetória e fala assim, puxa vida, olha o que a gente construiu, olha o que eu fiz. Você vai ter a oportunidade hoje de aprender muita coisa aqui, vai ter muito conhecimento de sobra. Mas esse conhecimento não vai ter valor nenhum se você não tiver atitude. Se você não sair daqui com vontade de aplicar isso. E a gente quer muito contar a sua história, muito compartilhar a sua história. Hoje são quase 4 milhões de automóveis no Rio Grande do Sul, e nessa sala a gente representa uma parte dela. E é importante você ter a consciência de o que você vai sair daqui, com essa parte que você representa, o que você vai fazer. O que você vai fazer? Ir lá e fazer. Esse é o grande desafio. Tem 3 coisas importantes que a gente precisa entender. Primeiro, que resultados são importantes. Você sempre vai ser cobrado por resultado, e resultado sempre vai ser importante. A gente precisa trabalhar muito porque sempre nós vamos ser cobrados por resultados. Quando a gente fala de indicadores, a gente precisa estabelecer indicadores porque a gente precisa gerar resultados. E você precisa ter isso em mente, sair daqui falando, eu preciso gerar resultado, porque é importante. Só que a atitude também é importante. Não adianta você ficar buscando só um resultado, aplicando algum conhecimento para que ele chegue até você ou chegue para a sua companhia,
se você não tiver uma atitude muito positiva. E talvez, na nossa geração de hoje, nunca foi tão importante ter atitude como nos dias de hoje. Porque a gente vive uma geração, assim, de forma geral, as pessoas estão reclamando muito, as pessoas estão olhando muito só para o lado negativo, né? Até forçado pela nossa economia, para os problemas que a gente enfrenta, políticos, a gente começa a olhar tudo isso e nos dá um certo desânimo. E agora é a hora da atitude, é a hora do brilho no olho, da vontade de fazer, da vontade de realizar, de influenciar positivamente as pessoas. É você ter uma atitude para não deixar mais de sonhar. A gente vive gerações e um tempo onde as pessoas têm sonhado pouco, têm desistido dos seus sonhos. E talvez muita gente, ou as circunstâncias da vida, tenham dito para você que você tem que parar de sonhar. Isso é um extremo realista, né? Talvez você já deve ter ouvido isso de alguém, de algum parente, que virou para você e falou: larga de você parar de sonhar. A vida não é esse romance. Não desista de sonhar. Ninguém, absolutamente ninguém, define você. Ninguém, absolutamente ninguém pode definir quem você é, ou o que você pode conquistar, o que você pode fazer. Você precisa sonhar e acreditar que você pode fazer muito mais do que a gente já faz hoje. A gente precisa viver e resgatar os inconformados, as pessoas que querem ter vontade de não se conformar com aquilo que é proposto a ela. A mídia, as pessoas, o que o mundo tenta nos conduzir, nos influenciar, não pode mais, nós não podemos mais aceitar essa condição. E para isso a gente tem que lembrar do que é mais importante. Porque o resultado é importante, a atitude é importante, mas é importante a gente se lembrar do que é mais importante. E aí a gente fez um desafio para vocês aqui, todo mundo que se inscreveu, a gente fez uma pergunta: o que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? Sabe que a maioria das pessoas não responderam que é o trabalho, o dinheiro. A maioria esmagadora das pessoas não responderam essas coisas. A maioria das pessoas responderam outras coisas que eu vou mostrar para vocês. O Claudomiro gosta? O Claudomiro está aí? Isso é o mais importante. Elisa Santarém? Elisa está aí? O que é mais importante para vocês? Evandro está aí? Quando eu falar o nome, levanta a mão para ver se vocês estão aí. O Ivair Cassol. O mais importante é isso. O Ivan Farias. Ivan está aí? Isso é o mais importante. Para Luciane Balsou. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Para o Felipe Machado, isso é o mais importante. Para o Saulo, isso é o mais importante. Saulo está aí? Para o Sandro, isso é o mais importante. Para a Laura, isso é o mais importante. Para o Claudinei, isso é o mais importante. Para o Josué, isso é o mais importante. Para o Antônio Martins, isso é o mais importante. Para a Nelise, Nelise está aí?
Adriana Schneider, isso é o mais importante. Para Liliane, isso é o mais importante. Para o Luiz Augusto, isso é o mais importante. Para o Felipe Palharini, Felipe está aí? Isso é o mais importante. Para o Fernando Titon, isso é o mais importante. Para o Douglas, isso é o mais importante. Para o Daniel Nunes, isso é o mais importante. Para o Rogério, isso é o mais importante. Para o Nelson Argenton, isso é o mais importante. Para o Mariel Neves, isso é o mais importante. Para o Alexandre Rabaioli, tá aí, Alexandre? Isso é o mais importante. Para Cibele, isso é o mais importante. Para o Rômulo, isso é o que importa. O Christian Lehmann, isso é o mais importante. Para o Cássio Vidal, isso é o mais importante. Para o Charles está aí? Isso é o mais importante. O Regis, isso é o mais importante. Para o Leandro Lopes, isso é o mais importante. Giovanni Pérez, isso é o mais importante. Para o Rodrigo Barreto, isso é o mais importante. Para a Jéssica, isso é o mais importante. Para o Rodrigo Reus, isso é o mais importante. Para o Henrique Demore, isso é o mais importante. Para a Fernanda Rodrigues, isso é o mais importante. Para o Perseu, isso é o mais importante. Para o Peterson, isso é o mais importante. Para o Leandro, isso é o mais importante. E de cada um de vocês. Passei muita gente aí, e talvez um pouco da sua história está aqui, para te lembrar do que realmente é importante na vida. A gente vai sair, vocês vão passar um dia aqui, onde vocês vão aprender muito conhecimento, mas o conhecimento sem atitude não vai ter valor nenhum. E a atitude sem entender o porquê você faz essas coisas, e por quem você trabalha tanto, luta tanto, não vai ter valor. Que você possa aproveitar esse dia hoje, aprender muitas coisas, mas sair daqui com uma vontade muito grande de fazer diferença. Antes de encerrar, eu queria chamar aqui na frente 4 gestores que aceitaram esse desafio. Quero chamar aqui a Karen, o Diego, o Volmir e a Laura. Eles fizeram um PGF, conseguiram um certificado, e aí eu falei, e a gente pensando lá dentro do Parar nas nossas reuniões, falamos assim, poxa, peraí, tudo bem, a gente precisa criar mais engajamento e mostrar atitude, compartilhar, ser mais generoso. O que a gente pode fazer para trazer mais engajamento? E aí a gente está indo de cidade em cidade e chamando esse pessoal que já fez o PGF e falando assim, viu? E ontem a gente teve uma conversa boa, ontem à noite, e eu falei para eles, vocês aceitam o desafio de compartilhar o que vocês aprenderam com outros gestores? Vocês aceitam o desafio de serem generosos e de dedicarem um pouco mais de vocês para que outras pessoas possam alcançar resultados, ou ter a atitude de vocês, ou ter o conhecimento que vocês vêm adquirindo? E aí todos disseram sim, com brilho nos olhos. Então eu quero uma salva de palmas, por favor, para os 4. Se você quer aprender um pouco mais de conhecimento, de atitude, essas são as pessoas que vocês podem conversar, porque eles estudaram, se certificaram, e eles estão muito engajados dentro da companhia deles, dentro da vida deles, no dia a dia deles, a serem diferentes, a fazerem diferença, a influenciarem, e estão aqui hoje disponíveis
para poder ajudar vocês em qualquer necessidade que vocês tenham. A partir de hoje, oficialmente, eles fazem parte do time do Parar, o CFM Team, são as pessoas que fizeram o PGF, se certificaram e que, mais do que isso, é que se dispuseram a compartilhar com vocês um pouco do que eles têm aprendido. Isso é atitude. Isso é atitude. Parabéns, muito obrigado, viu, gente? Obrigado. Uma salva de palmas, mais uma salva de palmas. Eu vou tirar uma foto com eles aqui. Vamos ficar aqui. A gente está fazendo um desafio que é o seguinte, que a gente vai dar uma passagem para um gestor de frotas ir para os Estados Unidos com a NAFA com a gente o ano que vem. Só que a gente falou, como que a gente vai fazer o sorteio? A gente tomou uma decisão que é a seguinte: a gente, a partir de Curitiba, a gente vai gravar um vídeo agora, onde vocês vão ficar em pé daqui a pouco, e todo mundo vai gritar junto, somos todos Parar Team, que é o time do Parar, que hoje de voluntários que estão ajudando a gente a construir. O vídeo que tiver o maior compartilhamento nas redes sociais aí, a gente vai postar no Facebook do Instituto Parar, a gente vai fazer o sorteio para aquele grupo que estava lá naquele dia, naquela cidade. Então, Curitiba, quanto? Teve 63 compartilhamentos, número bom, né? Atingiu quantas pessoas, sabe? Ela não sabe, ela fez mais do que... Ela fez mais do que algum número. A gente vai fazer o videozinho aqui, junto com o nosso CFM aqui, e aí a gente vai postar o vídeo para vocês depois compartilharem. A cidade que ganhar, então, vai concorrer Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza, as 4 cidades. Quem conseguir o maior alcance no vídeo aí, fazendo esse compromisso, somos todos Parar Team, a gente vai fazer o sorteio para o grupo que estava naquele dia, né? Então, se Porto Alegre ganhar, vamos ver o engajamento de vocês. Desculpa, mas Curitiba foi bem, então vamos ver se a gente vai conseguir aqui em Porto Alegre. Vamos gravar? Cadê? Tem o... tá aí. Pessoal, vamos ficar de pé, então. O César Uriani, ele sempre me ajuda. Você vai me ajudar hoje, César? Eu arranquei o negócio aqui. Eu sempre quebrei aqui. Vamos fazer sem isso aqui. Vem cá, César. Uma salva de palmas para César Uriani, que vai fazer uma super palestra daqui a pouco, né, César? Daqui a pouco estamos aí. Vem cá, a gente fica atrás aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos falar, somos todos Parar Team, tá? 1, 2, peraí que... Chegou lá, gente, calma. Aí, 1, 2, somos todos Parar Team. Mais uma. Somos todos Parar Team. Uma salva de palmas. Aí, galera. Obrigado. Pessoal, esse é o grupo, tá? Se vocês quiserem conversar com eles, é as pessoas que vão ajudar vocês no dia a dia de vocês. Então você tem tudo que você precisa para construir algo muito maior do que você mesmo. Saia daqui com vontade de mudar, com vontade de fazer diferença. A gente quer muito contar a sua história. A gente quer muito. O Parar foi feito para isso, para contar a história de gestores que conseguiram promover mudanças significativas dentro da sua companhia. Aliás, se você já tem história para contar, poxa, compartilha com a gente.
A gente quer muito mais do que gerar conhecimento, a gente quer ouvir histórias, compartilhar histórias e fazer com que a partir dessas histórias a gente consiga grandes mudanças. Muito obrigado, pessoal.